Esse lance é um lance muito claro para cartão vermelho. Eu acho que eu fico até surpresa quando a CBF disse que não teve problema nesse jogo em relação à arbitragem, é algo que não tem como concordar. A arbitragem não vive um bom momento. Esse é um lance claríssimo para cartão vermelho. Mesmo que o Gustavo Gomes tenha tocado na bola, ele deixa a perna estendida. Com as travas da chuteira e com força, ele atinge a canela do seu adversário. Isso é colocar em risco a integridade física do seu adversário. Um lance onde o árbitro de vídeo recomendou a revisão e foi muito correto ao falar que o lance era para cartão vermelho, e o árbitro, mesmo após analisar as imagens, voltou com um cartão amarelo, porque nem falta ele tinha marcado no jogo. Então, de fato, na minha opinião, um erro grave. E ainda mais grave o que a comissão de arbitragem falou que não teve problema nesse jogo. Então, fica realmente muito difícil a gente analisar a arbitragem no Campeonato Brasileiro. E o que me chama a atenção, Nadine, você que trabalhou anos e foi competentíssima enquanto árbitra, é o argumento dele para dar o cartão amarelo no Gustavo Gomes e a falta. Ele marca tiro livre indireto. Explica para os nossos telespectadores o que é o tiro livre indireto dentro do regulamento do futebol brasileiro, do futebol de um modo geral. Não, tiro livre seria um jogo perigoso, né? Quando não tem o contato. Realmente não tem muita explicação que o árbitro fez. Eu acho que o nervosismo, a falta de segurança nas suas decisões. Claro que a arbitragem sempre é muito pressionada em jogos importantes. Tenho certeza que jogos do Flamengo, do Cruzeiro e do Palmeiras até o final desse campeonato será assim. A arbitragem será confusa, porque a pressão é muito grande, mas não pode um árbitro de elite, um árbitro do quadro da FIFA, que é considerado um dos melhores do Brasil, ter uma arbitragem como essa no jogo tão importante. Realmente fica difícil. E com essa fala sua, eu quero completar o que o Arthur falou no primeiro bloco. Não adianta profissionalizar a arbitragem no Brasil se os árbitros forem Rafael Claus, Rafael Klein, Daronco, se forem todos esses árbitros. Não vai adiantar profissionalizar se for com estes caras atuando ainda. Sabe por quê? Porque esses caras, eles não entendem de futebol. Eles não entendem de regra de futebol. Eles não entendem do que acontece dentro das quatro linhas. Vai profissionalizar e vai continuar com os mesmos problemas. Porque o problema está nas pessoas que estão atuando. Então você pode melhorar profissionalizando, mas com as mesmas figuras, você não vai melhorar absolutamente nada. E Nadine, só para quem está em casa entender também, claramente é um lance para expulsão, mas pelo fato dele ter tocado na bola antes, existe, mesmo que erroneamente, alguma regra que blinde o árbitro nesse sentido? Não, isso é algo que muitos torcedores, né, colocam como uma justificativa, mas não é o fato de ele trisca na bola, né? Ele não afasta a bola completamente. Não é o fato de tocar na bola que você pode fazer o que quiser logo na sequência, né? Então, tudo é analisado como assumir o risco. É a mesma coisa quando você dá uma bicicleta, o pé é muito alto, tem um adversário junto para disputar a bola, você quer acertar a bola, mas você não está percebendo o risco que você está fazendo que pode atingir o seu adversário. Então, pela regra do jogo, o jogo brusco grave é quando você assume o risco de poder lesionar o seu adversário, que foi o que aconteceu mesmo ele disputando a bola. Dini, na mesma partida teve a expulsão do zagueiro Celeste, o Fabrício Bruno. Vamos analisar agora essa expulsão. Pode rodar, por favor. Esse já é um lance mais difícil, que gerou muitas dúvidas em relação se a falta foi no defensor, se a falta foi no atacante. Se foi falta do defensor, seria para cartão amarelo, que seria impedir um ataque promissor e não pela intensidade da falta. O que eu analiso nesse lance é que quem está correndo em linha reta, quem tem o domínio da bola, é o atacante. Quem vem em uma outra direção para tentar disputar a bola, mas se coloca à frente do atacante, é o defensor. Então, eu entendo de fato que a falta foi do defensor. Então, eu concordo com o lance. Acabou sendo a expulsão pelo segundo cartão amarelo, mas é realmente um lance difícil. Mas quando você analisa a trajetória dos jogadores, quem está indo em linha reta e quem tem a posse da bola é o Alan, o jogador do Palmeiras. Por isso eu entendo que a falta realmente foi cometida pelo defensor que se coloca à frente do seu adversário. Instrução, Nadine?
Por mais que ele não tenha chutado o seu adversário, o fato de ele se colocar à frente, ó, ele não consegue tocar na bola, certo? Então ele cortando a frente do seu adversário, ele está bloqueando a passagem do seu adversário. Foi um contato sutil ali no pé, até o Fabrício Bruno acabou tropeçando também, mas quando ele se coloca à frente do seu adversário, ele está impedindo a sequência em linha reta do atacante. Por isso que eu entendo que a falta foi realmente do defensor. Eu acho que a expressão corporal... Porque se ele não do faz esse movimento de ir à frente do Alan, não teria o contato, né? Se ele para antes. Eu acho que a expressão corporal e o comportamento do Fabrício Bruno é de concordância com o árbitro naquele momento. Eu acho que se ele não achasse, se ele entendesse que ele não tinha feito a falta, ele iria reclamar bastante, mas ali parece até de compreensão que optou pelo cartão para matar a jogada do Palmeiras. Acredito que não, porque o Fabrício Bruno, na hora que ele está no chão, ele levanta e abre os braços para ele, falando assim, é sério que você marcou essa falta mesmo? Não vejo como falta do Fabrício Bruno, porque ele está se posicionando de modo que ele vai impedir o adversário de ter uma outra opção, que seria o caso, o corte para a direita, porque quem é atingido nesse lance é o Fabrício Bruno pelo jogador do Palmeiras, e vi também outros comentaristas de arbitragem também, apenas para colocar o contraponto e respeitando a opinião da Nadine, tá, gente? Nessa condição aqui. Não é o Fabrício Bruno que faz essa falta, porque ele apenas se coloca numa posição para impedir uma mudança de direção do jogador. E quem é atingido é o Fabrício Bruno pelo jogador do Palmeiras nessa jogada. Não, Gal, o Fabrício Bruno está indo em direção a ele. O Fabrício Bruno atinge ele. Eu vou repetir o que eu disse, porque o Fabrício Bruno ele se coloca numa posição para impedir que o jogador corte a bola para a direita, já que o Kaique acompanha ele pela esquerda. Então, nessa jogada, o jogador atinge a perna do Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno é atingido e é ele que vai ao chão. O Gal, não dá para lutar com a imagem, o Gal. O Exato. Fabrício Bruno está indo em direção a ele, o Fabrício Bruno opta por trombar com ele. Assim como o seu jogador, você teve um pênalti, né? Justamente pelo fato de... Pois não, Nadine. O fato do Fabrício Bruno se colocar para impedir que ele dê sequência na jogada é uma obstrução. Mas se ele realmente se colocasse em posição e acontecesse a obstrução com o Fabrício Bruno já na posição que ele ia se colocar, aí sim. Na condição do Fael, o Fael ele vai discordar que está só mesmo uma condição de provocar mesmo, Nadine. O que acontece foi o seguinte, teve um pênalti para o Atlético, contra o Atlético recentemente, em que o jogador do Del Valle chuta o jogador e apita pênalti a favor do Del Valle. É praticamente a mesma coisa. Só que nessa condição o Fael vai discordar porque é contra o Cruzeiro e ele está aqui apenas mesmo para poder fazer essa condição provocativa. Natinho, você já viu que o trem aí tá feio, né? Eu vou avançar, inclusive, meninos. Paulinho, vou para 18, que é o lance envolvendo o Ricardo Silva do América, se ele merecia ou não ser expulso. Vamos rodar. Tem o primeiro cartão amarelo, né? Ele foi expulso pelo segundo cartão. Aí você vai ver, Arthur, que tem um framezinho aí, Nadine, também, que é o momento dessa possível agarrada aí do Ricardo Silva. E depois segue o lance aí no bololô. O Ricardo Silva recebeu o primeiro cartão amarelo naquela cotovelada não, né? Mas o braço acaba atingindo ali o rosto do seu adversário, cartão amarelo bem aplicado. E o segundo que não foi aplicado, né? Onde ele comete a falta agarrando o seu adversário fora da disputa da bola, que seria lance para cartão amarelo, até porque ele está impedindo ali um ataque, mesmo que a bola não esteja em domínio do atacante, ele acabou impedindo que o atacante pudesse disputar aquela bola. Então, ele agarra ali no meio, quase no meio do campo, então seria falta realmente para cartão amarelo. Deveria ter sido expulso pelo segundo cartão, não é isso, Nadir? Isso. Pois é, Bel, não tem jeito da gente lutar contra a imagem. A imagem está aí e a gente não pode ser leviano. Claramente era para o Ricardo Silva sim ter sido expulso. Foi muito infantil a segunda falta que ele fez. A primeira